Olá, bom dia. Estou aqui na Rua Padre Manuel Vieira, na cidade de São Sebastião, em frente à loja Maria Anitta, aonde ontem a proprietária desta loja, a senhora Ana, foi vítima de uma tentativa de estupro seguida de uma tentativa de homicídio. Ela viveu verdadeira cena de terror dentro desta loja. Esse rapaz, ele trajava uma camiseta preta, uma calça amarela, como vocês vão ver aqui nas imagens. E agora nós vamos conversar com a senhora Ana, onde ela vai nos relatar como de fato aconteceu. E se vale uma dica, você mulher, tome cuidado, fique atento, se atente aos detalhes, quem passa perto de você, a forma que te olha, porque infelizmente existe em São Sebastião um estuprador que invadiu essa loja sem a menor piedade e inclusive tentou estrangulá-la e perfurá-la com uma faca. Gente, já estou aqui com a dona Ana, infelizmente vítima desse monstro. E a Ana vai nos relatar um pouco do que aconteceu. Bom dia, Ana, nos relate o que aconteceu. Bom dia, Eli, tudo bem? Um pouco nervosa só de lembrar do que ocorreu ontem. Foi no horário do meio-dia, eu estava saindo para o almoço e ao sair o indivíduo entrou na loja, ele me pegou de surpresa, ele me jogou para aquela prateleira ali e dali ele já falou que seria um assalto, puxou pelo meu cabelo, colocou a mão na minha boca para nenhum momento eu ter que gritar nem fazer barulho e ele começou a me conduzir lá para trás do estoque. E com a mão na minha boca, ele só falava assim pra mim, fica quieta, senão ele ia me matar. Que não era fazer nenhum barulho pra ninguém chamar a polícia. E eu fui, tentei ficar calma, fui até o estoque que eu pensei que ele ia me levar no estoque, de lá ele ia me deixar, ia roubar, ia sair correndo. Mas não, quando chegou dentro do estoque, ele simplesmente falou que o que ele queria era outra coisa. E aí me levou para o banheiro. E no banheiro ele me virou para trás, pegou no meu braço, segurando no meu pescoço o tempo todo e só falou para mim, fica tranquila, coopera, que vai ser rápido. E aí foi daí que eu percebi que ele queria abusar de mim. E ao tempo todo ele falou que se eu não cooperasse ele ia me matar. Só que aí eu falei para ele, não, isso nunca, você pode levar o que você quiser da loja, você pode roubar o que você quiser, mas isso você não vai fazer. E aí, quando eu comecei a reagir, aí ele começou a me dar muitos golpes na cabeça. Eu levei muito golpe na cabeça e achei até um tempo que eu ia desfalecer naquele momento. E eu falei, se ele me der mais um golpe, eu não vou aguentar. E eles me golpeando muito na minha cabeça. E aí ele tentou de novo, ele virou as minhas costas e foi tentar de novo, pela segunda vez, levantar a minha roupa. E eu comecei a lutar com ele, abaixando a minha roupa, não deixando de maneira nenhuma que ele me tocasse. E foi quando ele pegou no meu pescoço e olhou pro estoque para ver se tinha alguma coisa para atacar na minha cabeça. Vendo que não tinha nada, ele viu uma faca que eu sempre uso para cortar um pão, fazer um lanche. A faca é de mesa, mas ela é pontuda. E ele já virou com a faca apontando no meu pescoço. Chegou a encostar a faca no meu pescoço. E ele achando que com a faca eu ia ceder. Só que na hora eu vi que estava só eu ali, ele. Só que eu lembrei que tinha uma pessoa maior que eu e ele, que seria Deus. E ali eu confiei que Deus estava comigo. E eu simplesmente falei, Deus está comigo. E eu não vou desfalecer aqui. E foi quando eu comecei a lutar com ele. Você sentia que as suas forças já estavam acabando? Porque neste momento ele estava tentando te estrangular, correto? Sim, eu senti as minhas pernas mais perdendo, eu senti perdendo sentido. Foi quando ele soltou do meu pescoço e por detrás de mim ele me deu um mata-leão. E aí ele me deu um mata-leão e ele me erguia com a força do braço aqui. E eu não tinha como, eu comecei a puxar o braço dele, não tinha como ele me soltar. E eu fui perdendo as forças, fui ficando sem ar. Tudo foi escurecendo, de repente aí foi quando eu comecei a lutar com ele ainda me lançou no chão, eu caí no canto do banheiro, em cima da lixeira, quebrou o cano da descarga, quebrou a lixeira, e aí quando eu levantei, ele veio de novo pra cima de mim, aí foi daí que ele já queria me matar. Aí quando a gente começou a lutar, ele me lançou na porta, onde quebrou a porta do banheiro, e foi daí que eu falei assim, eu tenho que me defender, eu tenho que lutar. E veio uma força que não foi de mim,
Uma força divina, foi Deus, a presença de Deus na minha vida que me deu essa força. E foi quando eu comecei a lutar com ele, eu comecei a dar chute, assim, foi uma luta de nós dois lá dentro. E aí quando ele viu que eu fui pra cima dele, e foi aquela luta, aí ele deu um pulo por cima de mim, e ele saiu correndo pela loja, ainda levando o meu celular, e saiu correndo. Aí quando eu saí pra fora pedindo socorro, ia passando uma pessoa, e eu pedi ajuda, e a pessoa disse que tinha visto uma pessoa correndo pela esquina aqui. E aí foi quando ele saiu fugindo, mas eu ia conseguir recuperar o meu celular. Naquele momento que eu me vi sozinha, com a minha pequena estatura, com a minha pequena força, não tem palavras para explicar, eu simplesmente senti a presença de Deus na minha vida, o Criador, o único Deus, o Deus que eu sirvo. Ele se fez presente, como ele está em todo momento nos guardando, e ali foi uma força sobrenatural, veio uma força sobre mim que não foi de mim, e ali eu senti a presença de Deus me guardando, me protegendo, e ali Deus colocou anjo, porque não tinha como, a cena que eu estava vivendo, se não fosse Deus me dando a força, não fosse Deus me socorrendo, eu não estaria aqui passando essa entrevista para você, Eli. Então o que eu quero deixar aqui nessas pequenas poucas palavras é para você que está me ouvindo, a excelência da realidade e a presença gloriosa do nosso Deus, dependente da fé, que cada um tem a sua fé, dependente da fé aonde você pratica. Eu quero deixar com poucas palavras a importância da existência de um Deus poderoso, de um Deus grande, um Criador dos céus e da terra. Ele esteve comigo ontem e hoje, e foi Ele que me deu a mais oportunidade de vida, de estar viva. Muitas mulheres são atacadas, muitas lutam até a morte, lutando e morrem. Mas o Senhor, nosso Deus, o eterno Deus, Ele me deu a oportunidade de estar viva e vim aqui para declarar o quanto Ele é grande, o quanto a presença dEle é real na minha vida e na vida de cada um de vocês. Ele, após passar por todo esse momento tenso, quando eu saí e pedi ajuda, veio os vizinhos que de redor que veio me socorrer, familiares meus chegou até a loja e me socorreram, me levaram para o hospital, que eu lutei tanto que eu fiquei sem forças, minha pressão abaixou muito, fui socorrida pelos meus familiares, fui atendida no médico. Ao sair do médico, eu fui na CISP, na delegacia, fazer o boletim de ocorrência. Fazendo o boletim de ocorrência, me encaminharam para o ML de Arapiraca, onde eu fui fazer o exame de corpo de delito, e de lá me encaminharam para o regional de Arapiraca, onde eu fiz os exames, a tomografia da cabeça, a tomografia da face, devido às grandes pancadas que eu levei na cabeça, foi muitos golpes que eu levei na cabeça. Graças a Deus que a minha cabeça não deu nada nos exames, só a minha face que deu a questão do meu nariz, né? Que fraturou o meu nariz, quebrou, mas o médico disse que foi uma fratura pequena, mas que teve a fratura do nariz. E amanhã eu vou estar de retorno no médico para ver com os exames como que vai ser, se vai ser preciso fazer a cirurgia. Eu quero aqui agradecer a todos os vizinhos, né? Porque eu sou nova aqui, eu cheguei recentemente aqui, abri a loja recentemente. Eu tô agora, acho que 11 meses que eu tô aqui, 11. E em pouco tempo, que se passou tão rápido, né? Eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas que me acolheram, a todos que me ajudaram. Quero agradecer a todos que mandaram mensagens para mim de afeto. Agradeço a todos, sentimento de gratidão a todos os meus vizinhos conhecidos. Eu queria estar aqui para fazer uma matéria profissional, uma matéria de divulgação da loja, mas não foi dessa forma. Estou aqui não é por questão de publicação. Eu estou aqui para alertar a você, mulher, alertar o perigo, porque o que está com o mal, o que quer prejudicar o mal, ele está te olhando, ele está te observando. Então, não ande sozinha, procure sempre andar com alguém, procure sempre ficar atenta. O delegado ontem me orientou a eu ter o spray de pimenta, que já era algo que eu já queria comprar para mim, para minha filha, porque vivemos num momento muito violento. A gente não sabe de onde vem, a qualquer momento vem o mal, e o delegado me orientou ontem a comprar o spray de pimenta, e eu vou passar essa dica para vocês, mulheres. Compre o spray de pimenta, ande com algo que você possa se proteger, tá? E mais uma vez repetindo, não tenha medo,
enfrente o que for para enfrentar, tenha coragem, que é na coragem que Deus age. Então, foi aqui, nesse pequeno espaço, onde a senhora Ana viveu os seus piores momentos, segundo ela, da vida dela. Vejam que a porta do banheiro está quebrada, está aqui, olha. A faca que estava neste local e que ele usou para tentar atacá-la, foi parar dentro do banheiro. Foi aqui, dentro deste banheiro, que ele tentou assassiná-la e abusá-la sexualmente. Foi aqui, neste pequeno espaço, onde teve toda a luta, onde teve lixeira quebrada, porta quebrada, a faca ainda se encontra no chão, escova de dente ali. Então, gente, eu imagino que realmente foi uma cena de terror e que eu não desejo para mulher nenhuma. Eu estou aqui com ela no presencial, então ela está muito machucada pelo corpo, no pescoço, aquelas 2 marcas do pescoço são marcas da faca. Então, realmente, gente, ali se não é Deus guerrear por ela, realmente essa mulher não estaria aqui hoje. Então, gente, como a Ana já ressaltou aqui, eu volto a ressaltar as mesmas falas. Você, mulher, tome cuidado, não ande na rua sozinha, qualquer sinal de alerta, peça por socorro, porque, infelizmente, esse malfeitor, ele está na cidade. Temos informação que hoje ele foi visto em um local aqui da cidade, mas por questão de... já está a polícia já está no encalço, então nós não podemos dar essa informação de onde ele foi visto, mas ele está na cidade. Então, todo cuidado é pouco. Se previnam, se resguardem, porque a nossa vida não tem preço. E diretamente aqui da loja Maria Anitta, na rua Padre Manuel Vieira, com imagens de Maciel Conceição, reportagem Eli, podcast, diretamente para o portal Fale Tudo Se Puder e podcast de frente com a Eli.